Você já esteve em uma conversa, em uma situação em que você sentiu que a pessoa não estava te ouvindo, mas te enquadrando dentro da sua própria gaveta? Você já teve aquela sensação angustiante de receber aquele olhar altivo, aquele de sobrancelhas levantadas que dizem: o que você está fazendo aqui? Que comunica: você não pertence. Existem muitos olhares. Existe o olhar que acolhe, aquele olhar que te reconhece como um indivíduo. Mas existe aquele olhar que rechaça, aquele olhar que fere por dentro. E sabe o que é pior? Muitas vezes nós internalizamos esse olhar, nós antecipamos esse olhar para caber no olhar do outro. Aqui cabe a gente também refletir não só os olhares que muitas vezes a gente recebe e que comunica que a gente não pertence, que faz com que a gente se sinta mal, mas também refletir. Será se a gente também não está fazendo isso com a outra pessoa? O olhar do outro é uma das forças mais potentes do ser humano. Quando a gente nasce buscando o olhar do outro. Veja um bebê, ele está buscando o tempo todo o olhar da mãe para tentar se compreender, se enxergar como uma pessoa. E sabe, eu percebo isso também nos animais. Eu vejo muito isso nos meus gatinhos, quando eles querem conexão, quando eles querem se conectar comigo, eles não buscam o meu pé ou a minha mão, eles buscam os meus olhos. E aí eu penso que se até os animais buscam essa linguagem de comunicação, imagine a gente. Imagine nós, seres humanos. Em uma sociedade utilitarista, muitas vezes as pessoas nos veem, nos olham, não para descobrir quem nós somos, mas para verificar se nós estamos funcionando, se nós nos enquadramos, sabe? Muitas vezes é o olhar do chefe que muitas vezes elogia a performance, mas desconsidera o indivíduo. O olhar do parceiro que cobra apenas o papel, o olhar do filho ou dos filhos que cobram apenas o papel, o olhar das redes sociais que recorta apenas o filtro perfeito. E sabe o que é pior? O olhar do nosso próprio ego, que nunca está satisfeito, que sempre quer mais. O olhar utilitarista, ele está sempre focado em uma única pergunta: para que isso me serve? Para que essa pessoa me serve? Para que essa situação me serve? Em detrimento da única pergunta que constrói pontes: como eu posso servir a essa situação, a esse ambiente, a esse contexto, a essa pessoa? Como eu posso ser fator de soma? E é nessa inversão, que eu diria egoísta, que nós vamos abafando aquilo que verdadeiramente nos torna humanos, aquilo que tem a ver com a nossa verdadeira natureza, relacionado à fraternidade, ao senso de unidade, de comunidade, ao senso de pertencimento. Nós carecemos, nós fomos programados, eu não digo só biologicamente, mas de forma almática, ao pertencer, ao fazer parte. E é importante ressaltar que o nosso sistema imunológico ele é extremamente potente para detectar o egoísmo. E quando nós somos submetidos a esse escrutínio, nós ativamos o nosso modo de sobrevivência automaticamente. Nós vestimos o personagem que o outro quer ver, simplesmente porque o preço de aparecer de verdade parece ser alto demais. O filósofo existencialista Jean-Paul Sartre, ele traduz bem essa ideia em uma obra sua chamada Entre Quatro Paredes. São 3 pessoas que morreram e foram condenadas a viver no inferno. Só que o inferno era um quarto fechado, onde essas 3 pessoas deveriam conviver. E lá não existiam torturas, chifres, fogo, nada disso. Somente as pessoas, essas 3 pessoas que deveriam conviver umas com as outras, julgando, criticando, não havia espelhos. É dessa peça que surge a frase mais famosa, eu acredito, de Sartre e também a mais incompreendida, onde diz que o inferno são os outros. Algum tempo depois ele aparece justificando que o que ele quis dizer com essa frase, que o inferno são os outros, não é que nós devemos odiar a humanidade ou o senso de comunidade, não, pelo contrário, nós humanos, nós só existimos como humanidade porque nós nos conectamos, porque nós vivemos em comunidade. Mas voltando, o que ele quis dizer é que se
Nós dependemos do olhar do outro. Se nós temos relações utilitaristas, se nós temos relações tóxicas, onde a gente está o tempo todo julgando, criticando, sendo julgado, sendo criticado, de fato o inferno são os outros. Quando o olhar do outro, o julgamento do outro, a crítica do outro define o meu valor, define a minha existência. Foi nesse sentido. E eu acho que faz todo sentido. E a ciência moderna hoje prova que isso não é só metáfora poética, não. A neurociência já mostrou que quando a gente sofre alguma crítica, alguma rejeição, a gente ativa as mesmas trilhas neurais, os mesmos mecanismos da dor física. Quando alguém te ignora, quando alguém fala mal de você, quando alguém lança aquele olhar, você ativa esse modo de sobrevivência e detecta imediatamente que ali existe um predador. E aqui entra uma virada psicológica cruel. Para evitar esse ataque externo, a gente internaliza esse juiz, esse olhar, essa crítica, esse julgamento, esse algoz interno. Nós antecipamos o golpe. Às vezes não é nem o outro, é a gente, com a gente mesmo, sabe? A gente sabe disso. Pelo menos eu sei muito bem o que é esse algoz interno que muitas vezes diz que você não é boa o suficiente, ou você só é boa em coisas simples. Quem é você para fazer isso? Então, muitas vezes essa fala, esse olhar, esse juiz, é um olhar que nós internalizamos. A máscara, o falso self, que a gente viu no episódio passado, deixa de ser uma defesa e passa a incorporar uma exigência do olhar do outro que você engoliu. Você se apaga antes mesmo de tentarem te apagar. Nesse caso, o personagem vence, mas a que custo? Já parou para pensar? Pense nas pequenas violências, muitas vezes invisíveis e diárias, que sustentam esse inferno compartilhado. Pensa naquele ambiente onde é perigoso ser autêntico, ser você mesmo, colocar uma opinião, ter um posicionamento. Você já se deparou com aquelas pessoas que muitas vezes usam o sarcasmo, a ironia, o deboche no corredor para desrespeitar sem se comprometer? A ironia é a máscara da covardia. É o recurso de quem tem medo de existir, de se posicionar de verdade, de olhar no olho, de conversar. E quando você é alvo dessas piadas ou daquele olhar, o seu cérebro, como nós vimos, ele entende isso como uma dor física e te obriga a recuar. Mas se o olhar do outro tem tanto poder assim para nos apagar, será que nós estamos perdidos? Condenados ao inferno de Sartre? Que eu diria que não. Porque a nossa identidade é muito mais potente do que esses olhares externos e esse olhar interno que muitas vezes nós internalizamos para nos proteger, para nos defender. Essa identidade, esse olhar de quem realmente nós somos que tem a capacidade de nos acender. E aqui nós voltamos para a construção daquele chão interno que a gente discutiu também no episódio passado. O chão interno que protege o nosso sistema nervoso. Se a gente depender apenas do olhar do outro para existirmos, para sermos realmente quem somos, nós viveremos fragmentados como retalhos, sabe? Sem identidade. E é somente a identidade que é capaz de nos garantir, sabe? Nos garantir diante das adversidades, nos garantir diante dos ambientes desafiadores, nos garantir quando a nossa integridade é colocada em xeque, é a nossa identidade. E isso a gente precisa fazer como um processo de consciência, porque as defesas que muitas vezes nós incorporamos ao longo da vida, elas ocorrem no automático. Mas essa identidade que sustenta, esse chão firme, é um trabalho de consciência. A nossa autorresponsabilidade ética é resgatar o nosso direito de aparecer por inteiro. E o nosso compromisso coletivo é oferecer um olhar de acolhimento, um olhar de respeito, um olhar de generosidade para quem está ao nosso lado. Um olhar que diz, eu vejo você, além do que você faz, além do que você entrega, além do seu nome, além do seu cargo, eu vejo você. Isso não é uma coisa fácil, uma coisa simples, muitas vezes a gente fazer, mas eu acredito verdadeiramente que esse é um caminho importante e necessário, porque
Nós somos seres de relação, nós somos seres de convivência, nós somos seres onde nós precisamos nos sentir pertencentes. Eu acredito que é só através de valores como a unidade, como o senso de unidade, o senso de pertencimento, o senso de fraternidade, é que a gente consegue ir mais longe, é que a gente verdadeiramente existe. Isso como um movimento interno, de dentro para fora, e um movimento externo, onde os outros não sejam mais um inferno. Afinal, quem é você quando ninguém está te olhando? Quando a cortina do trabalho fecha, quando o celular desliga, quando o aplauso não é mais necessário. Quem sobra no quarto escuro? Se o inferno são os outros, quando as relações são doentes, tóxicas, desrespeitosas, o céu começa quando a gente decide não mais se medir pela expectativa ou pelo olhar do outro. Você não nasceu para viver a vida se defendendo, se protegendo emocionalmente dos olhares altivos e das ironias covardes. Você nasceu para habitar o seu corpo, a sua história, a sua voz. Então me diz, de quem é o olhar que você tem medo hoje? E mais importante, qual vai ser o espaço onde você vai começar a resgatar a responsabilidade, a autorresponsabilidade, a autoconsciência de construir esse chão, essa identidade. Onde as máscaras que muitas vezes nós usamos, e nós precisamos delas, afinal de contas, nós precisamos delas para funcionar no mundo. Mas de um modo que elas não grudem mais em nossa face, a ponto da gente se confundir com ela. Muito pelo contrário. De modo que a gente possa comandar as nossas máscaras, as nossas personas, de modo que elas possam refletir aquilo que nós temos de mais puro, de mais verdadeiro e de mais humano. Espero que esse vídeo ele tenha tocado o seu ser. Obrigado pela sua companhia e até o próximo encontro.